Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas. Começa o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. Peço a sua participação, afinal de contas, estamos nas redes sociais, YouTube, Facebook e também Instagram. É só digitar lá Band Amazonas que você vai encontrar toda a equipe da Band Amazonas. Lembrando que também estamos no WhatsApp, o número é o 992051478. A gente começa essa edição falando da vazante do Rio Negro. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, a cota de 24 metros e 33 centímetros registrada ontem no Porto de Manaus demonstra uma redução normal para o período. Só na última semana, o nível das águas diminuiu cerca de 12 centímetros por dia. Na orla da Manaus Moderna, já é visível a redução do nível do rio. Barcos atracados no porto contrastam com esta imagem do mês de junho. De acordo com o CPRM, Serviço Geológico do Brasil, a redução está dentro da normalidade para o período. A pesquisadora em geociências do órgão, Luna Alves, afirma que o pico da vazante não tem o mês exato, mas que deve ocorrer nos próximos 2 meses. A vazante ela tem uma característica diferente da cheia, que a gente sabe que a cheia em Manaus, ela em 95% dos dados da série histórica, ele aconteceu entre junho e julho. Então a gente já espera que seja em junho ou julho a máxima. Já a mínima ela é diferente, a gente não sabe quando ela vai acontecer. Ela pode acontecer desde setembro desse ano até janeiro do ano que vem, de acordo com os dados da série histórica. A média de redução da cota do Rio Negro está a 20 centímetros diários dos últimos 5 dias. E há uma semana, o Rio Negro marcava 24 metros e 33 centímetros, 18 centímetros a menos do que no mesmo período do ano passado. O rio está descendo em média 20, 21 centímetros por dia. E aí qual é a tendência? Ele vai aos poucos diminuindo essa variação diária. E aí, a partir do momento que ele vai diminuindo, a tendência é depois estabilizar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que não é de uma hora para outra que o rio vai parar de descer. Ele vai diminuir a taxa de variação de descida e aí ele vai se estabilizando. Então, pelo menos mais 1 mês e meio, 2 meses, talvez um pouco mais, o rio vai continuar descendo. Os fatores para a vazante dependem diretamente dos elementos naturais, como a chuva. Daí, a falta de precisão para determinar o pico da vazante. O nível do Rio Negro aqui em Manaus, ele não depende da chuva só aqui em Manaus, da chuva só no Rio Negro. O Rio Negro está muito próximo aos Solimões aqui em Manaus, né? Então a gente tem a confluência logo ali no Encontro das Águas. Então o que acontece? Os Solimões, ele embarrera o Negro. Se o Solimões estiver mais alto, ele não permite o escoamento do Negro, então o Rio Negro sobe. Se o Solimões estiver mais baixo, o Rio Negro desce. Então, para eu entender o que acontece aqui em Manaus, eu preciso saber toda a chuva que acontece, tanto na Bacia do Negro quanto toda a Bacia dos Solimões, que é uma bacia de até aqui, por exemplo, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Desde o pico da cheia em junho deste ano, o nível do Rio Negro em Manaus já recuou 6 metros e 58 centímetros. O Polo Industrial de Manaus fechou o primeiro semestre de 2019 com faturamento de 48 milhões de reais. Isso significa um crescimento de 10,7% na comparação com janeiro a junho de 2018. Os principais destaques foram o segmento de bens de informática do polo eletroeletrônico, com faturamento de 10 bilhões de reais e crescimento de 20,1%. Duas rodas, com faturamento de 7 bilhões e crescimento de 17,5%, e metalúrgico, com faturamento de aproximadamente 4 bilhões de reais e crescimento de 52,9%. Agora a gente fala de um assunto, afinal de contas, mesmo com a reforma trabalhista feita lá em 2017, muita gente ainda tem dúvida, e justamente sobre esse assunto a gente convidou uma especialista para falar sobre isso, para tirar dúvidas, é a Lívia Porto. Muito obrigada por receber a gente aqui no Band Cidade primeira edição. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aí esclarecendo para todo mundo. É uma situação que é muito importante, afinal de contas todo mundo trabalha, então precisa estar esclarecido sobre os seus direitos. Exatamente. Ainda assim, muitas pessoas têm dúvidas. Então, assim, quais foram as principais mudanças na sua avaliação? Olha, as principais mudanças com certeza foram com relação à jornada de trabalho. Apesar de ela não ter tido uma extensão, a flexibilização dela foi muito grande, Agora pode ser negociado diretamente com o empregador, questão de compensação de hora, pode ser negociado também
fracionamento de intervalo, a depender da função que você exerce. Então, a jornada de trabalho eu vejo como o principal ponto. Agora, Lívia, um fato bastante interessante é que a defesa do governo e também do empresariado é de que essa reforma trabalhista acaba modernizando aí as leis trabalhistas, e vai gerar mais emprego. Por um outro lado, tem os críticos que dizem completamente ao contrário. Então, como é que a gente pode ponderar isso? Olha, a lei trabalhista, né, a CLT, ela foi feita na década de 70, então ela já estava desatualizada. Toda mudança ela causa impacto, mas essa mudança ela era necessária. Desde que a CLT foi feita, muitas relações de trabalho mudaram, então já estava defasada. É normal que algumas pessoas não gostem, é normal que demore um tempo para se acostumar, mas com certeza ela traz muito ponto positivo para modernizar o contrato de trabalho. Então, como é que fica definida aí a jornada de trabalho? Tá. A jornada de trabalho ainda tem uma limitação de 8 horas máximo. A pessoa pode trabalhar menos, mas o limite máximo dela é 8 horas. Pode ainda ocorrer a questão das horas extras, né? Quando tem uma necessidade no serviço, então a jornada ela pode ser estendida por 2 horas. Apenas 2 horas? A depender do caso, ela pode ser estendida até 4 horas. Essas 2 horas mais 4. Por exemplo, eu faço uma hora extra de 5 horas. Não. Isso daí estaria fora da legislação. Tá. Agora, em relação à demissão, né? A demissão também ela teve uma reforma, sofreu reforma. Antes tinha a demissão justa causa, sem justa causa. E como é que fica a partir de então? Isso. Aí a gente ainda tem a demissão por justa causa, sem justa causa. A demissão quando é o próprio trabalhador, né, que pede a sua demissão por algum motivo. E agora nós temos também a demissão, não demissão propriamente sim, mas o mútuo acordo. O que é mútuo acordo? É quando o empregado e o empregador resolvem pôr fim ao contrato de trabalho. Então, o que acontece? As verbas rescisórias, elas são dadas pela metade, já que são as duas partes que estão acordando. A multa dos 40% da FGTS não vai ser mais 40%, vai ser 20%. E também ela não vai conseguir sacar 100% do saldo que está no FGTS, ela saca 80% do que tem na conta. É importante também falar que caso o empregado ele opte por essa rescisão, ele não tem direito também ao seguro-desemprego, já que foi uma opção dele aceitar aquele tipo de rescisão contratual. Então, a partir daí, como é que ficam em relação aos contratos intermitentes? Olha, os contratos intermitentes eles foram uma grande novidade, né? Eles são contratos... não sucessivos ou não, né? Eu contrato um trabalhador, às vezes eu preciso por uma semana somente para ajeitar meu estoque, mas eu preciso também ele de reserva caso eu precise novamente. Então, ele fica à disponibilidade, mas não significa que ele fica com a minha exclusividade, ele pode prestar serviço também para outras pessoas. Posso contratar ele por hora, posso contratar ele por dia ou por meses. É um contrato bem diferente do que a gente está habituado. Pois é, agora só para a gente explicar como é que de fato funciona. Por exemplo, assim, eu trabalho com comidas. Então, tem um restaurante que quer contratar o meu serviço, mas tem um restaurante B que também quer. Então, é possível nesse contrato intermitente, porque a gente vê assim o nome contrato intermitente, né? Mas como é que é de fato que funciona? Com certeza é possível, desde que a jornada ela não coincida, né? Vamos supor que eu recebi uma proposta para trabalhar de manhã e outra para trabalhar à tarde. Você pode, com toda a certeza, nem só no contrato intermitente, mas no contrato normal, você pode ter 2 empregos perfeitamente. O empregador ele tem que notificar o funcionário com um prazo de 3 dias corridos, e o empregado ele tem um dia útil para aceitar ou não. Caso ele silencie, fica presumido como uma recusa. Então, a gente tem todos esses detalhes que é bom estar formalizado para poder ele conseguir prestar o serviço conforme a lei. Agora, esse prestador de serviço com contrato intermitente, ele tem direito a algumas situações como férias, 13º? Com certeza. Ele tem direito ao mesmo salário hora de um trabalhador normal. Ele, inclusive, pode até ganhar o valor da hora-aula dele, da hora de trabalho dele maior do que um trabalhador que está por tempo integral. E a cada vez que ele termina o serviço, contratei por uma semana, ele vai ter direito às férias proporcionais daquela semana, vai ter direito a 13º proporcional daquela semana. Cada vez que ele termina, é uma rescisão que se faz, mas não uma rescisão propriamente dita, porque eu posso chamar ele novamente. E como é que tem sido a aceitação, no caso do empregador e do empregado em relação ao contrato intermitente? Tem tido uma boa aceitação? Tem tido justamente por causa dessa situação. Às vezes o empregador ele tinha aquela necessidade de um serviço
por um curto período de tempo. Então, contratar um funcionário integral para aquilo acabava sendo muito dispendioso. E é aquilo que eu falei, até mesmo para o empregado, a gente tem algumas situações de empresas que o empregado já consegue prestar serviço em vários locais na modalidade intermitente. Então, ele consegue ter uma renda aí muito boa, uma renda variável que não depende só de uma empresa. Então, se ele for desligado de uma, ele tem outra para se socorrer. Agora, em relação àquele trabalhador que fica ali em casa trabalhando, é o home office, né? Isso. Já foi regulamentada? Isso. A CLT, mesmo antes da alteração, né, da reforma trabalhista, ela já previa o teletrabalho, o home office. Só que ela não tinha uma regulamentação em si. E a reforma trabalhista trouxe justamente isso, né? É aquele trabalhador que trabalha preponderantemente em casa, não significa que ele não pode visitar a empresa. O fato dele visitar a empresa não descaracteriza o teletrabalho dele. E caso a empresa ou ele sintam a necessidade de trazer ele para dentro, não, agora eu não quero mais o teletrabalho, agora para a gente é mais interessante ter você aqui dentro. Isso pode ser perfeitamente ajustado, desde que seja feita aí uma transição de 15 dias para poder ele se adaptar. Agora nós temos perguntas dos nossos telespectadores que enviaram para o nosso WhatsApp, para o número 992051478. Inclusive, você pode enviar aí a sua dúvida. Temos aqui a primeira pergunta. Vamos lá. A primeira pergunta é da Glória Medeiros, ela é lá do Planalto. Trabalhei durante 11 anos em um cargo de confiança e agora regressei à minha função anterior. Vou perder a minha gratificação? Olha, como o próprio nome diz, ele é um cargo de confiança, né? Então, a partir do momento que o empregador deseja colocar outra pessoa ou até mesmo extinguir aquela função, ela perde, né? Um cargo de confiança tem essa questão de que é depender da situação da empresa e da autonomia do empregador. Agora vamos para a segunda pergunta? Vamos lá. Alexandra Pinhoto, Vila da Prata. Ela pergunta, estou grávida e trabalhando em um local insalubre. Isso é permitido? Olha, a gravidez, né, ela é muito delicada. Então, é permitido desde que ela tenha um atestado médico atestando que ela pode trabalhar naquele local e a depender também do grau da insalubridade. Um local de trabalho com grau de insalubridade grave, a grávida não pode trabalhar. Agora vamos para a próxima. Vamos lá. Marco Antônio, lá do Petrópolis, ele pergunta, a empresa em que trabalho quer que os funcionários trabalhem com banco de horas. Como podemos proceder? O banco de horas ele pode ser tanto anual quanto semestral, né? O banco de horas, quando ele é anual, que é aquele quando você tem até um ano para compensar aquelas horas que você prestou a mais, ele tem que ser feito por negociação coletiva, né? Sindicato com sindicato ou até mesmo a própria empresa com o sindicato. Já quando é um banco de horas semestral, que já dá a possibilidade de até 6 meses para compensar, pode ser feito diretamente funcionário-empresa, por meio de um acordo. Temos mais uma pergunta. Valdeci Pontes, do Distrito Industrial. A nova lei acabou com o sindicato? Não, a nova lei ela não acabou com o sindicato, todos eles estão funcionando normalmente. A principal mudança para o sindicato foi a questão da não obrigatoriedade, né, de contribuir mais com o sindicato. Antes, o trabalhador ele devia uma diária do trabalho dele para o sindicato, que era descontado no mês de abril. E agora nós não temos mais essa obrigatoriedade. Caso o trabalhador sinta que o sindicato dele é atuante, que ele quer colaborar, é só ele avisar o RH da empresa, que o RH da empresa passa a descontar no contra-cheque dele. Certo, muito obrigada, viu, então, pela sua participação. Espero que tenha atendido aí o público de casa, afinal de contas, muitas pessoas acabam tendo dúvida em relação à lei trabalhista. E fique à vontade, porque as portas vão estar abertas aqui da Mood Amazonas. Muito obrigada, eu que agradeço. Ainda faltam algumas semanas para o Dia das Crianças, mas as lojas de brinquedos já estão preparadas para as vendas. A expectativa é que esse ano as vendas superem as do ano passado. Esta loja já está preparada para o Dia das Crianças. O estoque de brinquedos foi aumentado e novos modelos comprados. Tudo isso para agradar os mais variados tipos de clientes. Bem, esse ano a estratégia é a seguinte, é o brinquedo que caiba no bolso do pai que vai comprar ou a pessoa que vai presentear. É um ano difícil, então e vai se vender muito brinquedo, contanto que caiba no bolso da pessoa que vem comprar. Nós tivemos realmente no ano passado um resultado que foi muito ruim ainda, mas esse ano está se mostrando um resultado bem melhor
em torno de 2,3% de crescimento, em torno de 44 milhões devem ser comprados para a Semana do Dia das Crianças, em torno de R$ 114 o produto ou, às vezes, as prestações. Ainda faltam algumas semanas para chegar o Dia das Crianças, mas em muitos locais os corredores já estão assim, repletos de brinquedos. Mas para chegar até esse momento, existe toda uma preparação que começa bem antes de sequer chegar o mês das crianças. E mesmo com um ano um pouco difícil para a economia, a expectativa é que as vendas para esse período sejam boas. Nós temos 2 funcionárias que assistem muito desenho animado, assistem filmes infantis e pega as revistas e as edições e o que está vindo de novos produtos, né, na área de brinquedos. São os super-heróis, nós estamos bem atualizados, entendeu? É porque nós temos pessoas para fazer esse trabalho e passa as informações. Em cima disso, nós vamos procurar as indústrias que têm esses produtos. E já tem gente começando a fazer pesquisas de brinquedos para não deixar para a última hora. Uma coisa muito boa desse ano é que, pela pesquisa, mostrou que todos os anos o vestuário é o primeiro a todos dizerem, vou comprar o vestuário para dar. E a gente vem batendo já há uns 10 anos dizendo, o Dia das Crianças é brinquedo, é brinquedo, é brinquedo. E desse ano aconteceu que na pesquisa mostrou que os pais estão muito mais suscetíveis de entregarem o brinquedo, que vai dar em torno de 21%, contra o vestuário, que dá 20%. É uma procura, né, de preços acessíveis, né, procurando precinhos que cabem dentro do nosso orçamento, né, para presentear a criançada, né, que a gente é cobrado direto, né, mamãe, dia 12 está chegando, então vamos lá, quero ganhar isso, quero ganhar aquilo. Eu pretendo comprar antes, eu pesquisei, né, alguns valores dos presentes que as crianças querem, e assim, quando chega muito próximo, fica muito mais caro, né, então a gente está tentando antecipar isso. Para esse ano, o Dia das Crianças deve injetar mais de 40 milhões de reais na economia amazonense. E no nosso quadro Fala Povo de hoje, a equipe do Band Cidade foi às ruas para saber sobre a intenção de compra do manauara. Não, porque agora eu tô cuidando do enxoval da minha filha que vai nascer, né? Aí depois eu vou ver isso daí. Já tenho de comprar já. Acho que esse ano dá assim para comprar brinquedo para ela e é uma coisa boa, né? Porque a gente tem que ver o que é o melhor, né, para os nossos filhos. E temos que pesquisar, né? Aonde que é mais barato, né? Para comprar. Eu já procurei algumas lojas, mas achei muito caro o presente que a minha filha quer. E eu vou procurar em outras lojas um presente mais em conta, porque hoje em dia as coisas estão muito difíceis, né? Então não tem como a gente comprar o presente, aquele presente que a criança quer, né? E o que ela quer é um patins e está muito caro. Eu já comecei a pesquisar, fazer as pesquisas, só que o valor do mercado ele tem crescido bastante. E tenho procurado pesquisar, mas eu ainda estou verificando se eu consigo ou não comprar, devido também à falta de emprego, que nem eu nem meu esposo trabalhando, então está um pouco complicado. Ainda não comecei a fazer essa programação, dependendo da situação financeira que nós estamos passando também, que sem trabalho, né, ainda estou desempregado, mas daí quem sabe até lá a gente se programa melhor. No próximo bloco, depois do intervalo, você vai ficar sabendo sobre uma entrevista em relação à fissura lábio-palatina, que é mais conhecida como lábio leporino, que é uma má formação mais comum do que a gente imagina. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Band Cidade de volta e a gente fala sobre a fissura lábio-palatina, uma má formação mais comum do que a gente imagina. E justamente sobre esse assunto a gente conversa com o cirurgião plástico Dr. Jun Yokoyama. Estou falando devagar porque tenho medo até de engatar no seu sobrenome. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Band Cidade primeira edição. Bom dia, Flávia. Eu queria agradecer pelo convite, para a gente poder falar um pouquinho mais e conscientizar a população sobre essa malformação que é tão comum, né, no nosso estado, no país e em vários lugares do mundo. Exatamente. Eu já pergunto do senhor perguntando quais são as causas dessa fissura. Tá. Então, assim, não existe uma causa definida.
tá? Realizaram vários estudos, mas acredita que existiam vários fatores, tanto o fator genético como o fator ambiental. O que é isso? Existe um componente genético, familiar, tá? Mas existe muita influência dos fatores externos, né? Então, principalmente no período embrionário, que é aquelas primeiras semanas, os primeiros 3 meses de gestação. Que geralmente as mulheres costumam dizer que é o período de risco, né? Então, muitas acabam optando em falar que estão grávidas só depois dos 3 meses. Isso. Mas, necessariamente, o que se trata exatamente, assim, antes dos 3 meses? Isso significa algum remédio que a mulher esteja tomando ou não? Tá. Então, assim, a face, ela se forma a partir da 4ª semana até a 12ª semana de gestação. O que é? Aqueles 3 primeiros meses mesmo que a paciente fica preocupada, né? Como é que vai se desenvolver esse período, tá? Então, a fissura lábio-palatina é uma fenda, tá? Que existe várias manifestações, desde uma cicatriz no lábio até aquela fenda completa que a gente já sabe como que é desde o lábio, o nariz até o céu da boca. Tem como já saber quando está fazendo ali a ultrassom? Tem. Tem como já identificar ou já é identificado? Hoje em dia, pelo ultrassom, ele pode ser diagnosticado sim. Agora, uma vez detectada essa fissura, tem como reverter ou não? Não. Quando ela é identificada pelo ultrassom, né, já passou aquele período de formação da face, né? Então, o que a gente procura fazer é acalmar a mãe, né, explicar que existe tratamento para isso, né? A criança não é doente, tá? Ela é uma condição que ela está passando, né? E com a cirurgia a gente pode entregar um sorrisinho para ela. Exatamente. Eu vou até pedir para que a gente possa colocar as imagens de como, olha só, doutor, essa é a fissura, né? A gente pode dizer que acaba prejudicando a amamentação da criança? Sim. O paciente fissurado, ele pode ter várias complicações, né? Falha no desenvolvimento da fala, né? Comprometimento na alimentação, problemas respiratórios, né? Alimentares, nutricionais, né? Mas uma criança fissurada, se houver um treinamento legal, ela pode sim amamentar. Olha só, essa imagem já da fissura, né? Enquanto o bebezinho ali bem novinho e depois da cirurgia, né? Isso. Então a gente já pode perceber que fica bem visível, né? Fica bem melhor. Sim, fica bem melhor. Isso agora, a gente pergunta, é só com uma cirurgia que a gente consegue ter esse resultado ou não? Depende do grau da fissura. Como eu falei, existem várias manifestações do paciente fissurado, né? Então, dependendo de cada caso, existem casos que com uma cirurgia você consegue resolver o problema dela, outras vão precisar de tratamento até a fase adulta. É necessário outra cirurgia no caso ou não? Depende do caso, né? Sim. As fissuras só do lábio, geralmente com uma cirurgia a gente consegue resolver o problema dela. Como é que deve ser feito o acompanhamento da criança? O acompanhamento dessas crianças se dá desde o nascimento. O ideal é que seria feito desde o nascimento, né? Uma fonoaudiologia preparada para orientar a mãe, né? Com relação à alimentação, né? E os cuidados que você tem que ter desse paciente fissurado. A gente atende no Hospital Infantil Dr. Fajardo, né? Às terças e quintas, e opera na segunda, quinta e sexta-feira. E qual é o momento ideal, se é que a gente pode dizer que tem para a criança já ser submetida à cirurgia? Tá, existe sim um momento ideal, né? Aqui em Manaus a gente consegue, pelo menos os pacientes que chegam até nós, a gente consegue operar ele no tempo ideal, tá? Até certo ponto, né? Por exemplo, o lábio, ele pode ser operado a partir dos 3 meses de idade. Então, a criança, desde que bem alimentada, crescendo com o desenvolvimento normal, natural da criança, a partir dos 3 meses de idade, ela pode operar o lábio, tá? O palato, a gente deixa depois que ele faz 1 ano. E como é que é essa cirurgia? É uma cirurgia com anestesia geral, né? E ela dura cerca de 45 minutos, um reparo de um lábio, e 1 hora mais ou menos, e a recuperação? o reparo do palato. Depende também. A cirurgia, o reparo do lábio, a recuperação é bem mais tranquila do que a recuperação do palato. Agora, nesse caso, eu pergunto sobre a amamentação, porque eu tenho um bebezinho de 9 meses, né? E agora, já com a criança já operada, no caso, né? O bebezinho, ele tem que amamentar normal ou fica no caso do leite, né?
O ideal é que ele seja até os 6 meses de idade com leite materno. No caso, a fórmula, né? A fórmula, né? O complemento, né? A gente vê que muitas mães não conseguem amamentar, mesmo que tenham seus filhos não fissurados, né? Existe uma dificuldade. Então, com o bebê fissurado, isso aí fica mais difícil ainda, né? Mas existe, sim, em alguns casos, o bebê consegue amamentar até os 6 meses de idade tranquilamente. Agora, doutor, como prevenir? Porque algumas mulheres acabam ouvindo durante a gestação, eu estou grávida, não pode usar a calça apertada, não pode usar o cinto aqui no lado, aqui na mediação da cintura, porque pode acontecer dessa fissura. Isso é mito, a gente pode dizer assim? Sim, existem vários mitos, né, com relação à ocorrência de fissura, tá? Mas, que nem eu falei, não tem uma causa específica para isso, né? Tem vários estudos que falam que a infecção, uma infecção durante o primeiro trimestre de gestação, uso de remédios controlados, né, o tabagismo, o etilismo, eles podem vir a interferir nesse processo. Agora, daqui a pouquinho, hoje, né, começa aí a segunda semana pan-americana de fissura lábio-palatina. Como é que vai funcionar essa semana? Isso. Essa semana aí é uma semana organizada por uma instituição filantrópica internacional, tá, que é a Smile Train. Ela é sediada em Nova York, né, então ela que está organizando essa semana. Essa semana vai ocorrer em vários centros onde ela atua, né? Manaus é uma cidade que ela está presente, né? Então ela que está organizando essa semana. Ela vai do dia 30 de setembro agora, né? Até o dia 4 de outubro. E ela ocorre justamente na semana, né, do Dia Mundial do Sorriso, que é no dia 4, a primeira sexta-feira do mês de outubro. Exatamente. E mesmo com a fissura, o sorriso de uma criança, independentemente, é lindo de qualquer forma. Sim. Agora, explica pra gente a programação dessa semana. Tá. O slogan da campanha, né, que tudo começa com um sorriso, como você falou, né? Então, hoje a gente vai começar a triagem daqui a pouco, 8 horas da manhã, lá no Hospital Infantil Dr. Fajardo. Então, nós vamos atender pacientes desde os 0 anos de idade até os 17 anos, tá? Que é a idade que o hospital consegue operar esses pacientes. E quem for participar precisa levar certidão de nascimento, cartão de vacina e o cartão do SUS. Agora, a programação se estende até outubro. Quem está acompanhando agora em casa, dá tempo de comparecer ao hospital. Isso, a gente vai começar daqui a pouco, 8 horas, né? E a gente vai... Assim, o objetivo dessa campanha é conscientizar a população, né, sobre a importância desse processo da fissura lábio-palatina, que muitas vezes é desconhecida, ainda é desconhecida no nosso país, né? Pois é, porque lá na programação, além da consulta, vocês vão conscientizar os pais, os familiares. No caso, vai ser feita a cirurgia, como é que é? Então, assim, a triagem, né, a gente vai avaliar todos os pacientes, tá, que têm as condições, né? A gente não é só porque tem a fissura que ele vai chegar e vai ser operado, tá? Existem vários critérios que vão ser analisados durante a consulta e aí a gente vai definir se eles estão aptos ou não para realizar a cirurgia durante a semana, que é do dia 30 de setembro até o dia 4 de outubro. Agora eu queria que o senhor explicasse novamente em relação aos riscos para aquelas crianças que têm a fissura. Quais são os riscos que elas acabam sofrendo? Existem vários, né? Desde distúrbios nutricionais, a criança que tem fissura, ela se alimenta mal, né? Se ela não for bem orientada, bem cuidada, ela vai ter problema nutricional, né? De alimentação, ela pode ter infecções de ouvido frequentes, né? Isso prejudica a fala dela, né? Então, fora hoje em dia que o bullying está muito presente nesse nosso meio agora, né? Então, muitas crianças, apesar de a gente estar falando isso aqui, existem crianças de 12, 15, 16 anos que nunca foram operados. Imagina como deve ser a vida desses pacientes. E a cirurgia custa em média quanto? Ela acaba sendo cara ou não? Então, a Smile Train, o que é o objetivo dela? Ela é proporcionar essa cirurgia de forma gratuita, né, para a população que precisa. Muito interessante. Mas, assim, em média custa quanto? Assim, para as pessoas terem uma ideia. Pelo Código de Ética Médica, a gente não pode divulgar preço, né, por esses meios, né? Mas quem quiser, a gente pode operar lá no Hospital Fajardo. Pronto, doutor. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição, para falar de um assunto tão importante, para falar de saúde, para falar de sorriso. Muito obrigada pela sua participação e seja sempre muito bem-vindo aqui no Band Cidade, primeira edição. Afinal de contas, tudo começa com um sorriso, tudo começa né? com um sorriso, né?
Obrigado. Muito obrigada. Agora a gente confere a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui em Manaus e também alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar entre 22 e 34 graus. Em Parintins, amanhã é ensolarada com aumento de nuvens, a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Em Tabatinga, sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 23 e a máxima de 34 graus. Em São Paulo de Olivença, amanhã é de sol com aumento gradual de nuvens. Pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A mínima é de 22 e a máxima não deve ultrapassar os 31 graus. Agora vamos até a redação da Band Amazonas conversar com Kelly Abreu. Kelly, bom dia para você. Olá, bom dia Flávia, um bom dia para você que nos acompanha. Mais de 289 mil pessoas morreram de doenças cardiovasculares em 2019. Dados de 2015 informam que naquele ano, o total de óbitos envolvendo essas enfermidades chegou a 18 milhões. O número representou 31% das mortes registradas em âmbito global. E a votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, do parecer das emendas de plenário à proposta de reforma da Previdência, foi adiada para a próxima terça-feira, dia 1º de outubro. A votação em plenário do primeiro turno da reforma vai ocorrer no dia seguinte, na quarta-feira, dia 2. Agora a gente troca de assunto para falar que os bancos anunciaram medidas para conter assédio para crédito consignado. A regra deve permitir ainda que o consumidor, quando não quiser, não seja incomodado, para que tenha a liberdade de escolher o que quer fazer em matéria de consumo. A previsão é que essas novas regras entrem em vigor a partir do dia 2 de janeiro de 2020. Para o Notícias da Redação, Kelly Abreu. Obrigada, Kelly, pelas informações. Agora a gente fala de oportunidade de emprego para esta quarta-feira aqui em Manaus. E a Prefeitura da capital oferta a partir das 8 horas da manhã de hoje 25 vagas de emprego nos postos do Cine Manaus, da Avenida Constantino Neri, no São Geraldo e também do Shopping Felipe Dal, no Jorge Teixeira. Entre elas, uma vaga para subchefe de cozinha com ensino superior completo em gastronomia, uma vaga para churrasqueiro com 6 meses de carteira de trabalho de experiência aí. Uma vaga também para cozinheiro com ensino médio completo, 2 vagas para garçom com pelo menos 6 meses na carteira de trabalho aí com experiência e no posto Shopping Felipe Dal, há uma vaga de médico do trabalho com especialização em segurança do trabalho, uma vaga para técnico de refrigeração com experiência e também uma vaga para auxiliar de refrigeração com ensino médio completo. Portanto, você pode comparecer à sede do Cine Manaus nesses postos, apresentando aí os seus documentos essenciais, que são RG, CPF e também comprovante de residência. E boa sorte! Veja depois do intervalo as inscrições do passeio ciclístico do SESC encerram hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Band Cidade, primeira edição de volta para falar que as inscrições para o passeio ciclístico do SESC se encerram hoje. O repórter Eduardo Galvão tem as informações. Ciclo SESC Viver Mais a Cidade é uma ótima oportunidade para desenvolver atividades físicas e também conhecer um pouco mais da história dos principais pontos turísticos aqui da capital, principalmente no centro de Manaus. A gente vai conversar agora com o Nilton Montenegro, que é da recreação do SESC Amazonas. Nilton, como é que vai funcionar essa pedalada domingo que vem? Bom, no dia 29, agora no domingo, daremos início no Sesc Centro, ponto de largada inicial do Ciclo Sesc, e faremos um passeio por todas as ruas do centro da cidade de Manaus, contemplando os pontos turísticos, dentre outros.
será orientado, será guiado pelo pessoal, pela coordenação de recreação do SESC. É isso mesmo, será orientado pela coordenação do SESC com o apoio e parcerias dos grupos de pedal de Manaus. A inscrição é gratuita? Como é que faz para se inscrever? Entrar no portal do SESC, www.sesc-m.com.br, e no dia você traz 1 quilo de alimento e um brinquedo e resgata a sua camisa. Hilton, obrigado pela... Vamos lá, lembrando que a gente falou aqui é que as inscrições vão até hoje, viu? Até 8, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, as inscrições para o passeio ciclístico lá no SESC. Agora a gente troca de assunto para falar que aconteceu a terceira etapa do ranking de hipismo aqui no Amazonas. Essa terceira etapa aconteceu aqui em Manaus. Hipismo é a modalidade da arte de montar a cavalo. É um esporte que não tem idade. Luísa pratica desde os 4 anos. Hoje, aos 21, é uma das grandes promessas do hipismo amazonense. A expectativa é ótima, sempre tem que pensar positivo, óbvio, tanto para mim quanto para as outras crianças também participando de outras categorias. Fico muito ansiosa porque a gente vê as crianças daquele jeito nervoso também, né? Querendo ganhar, ficar repetindo a pista para chegar lá até o final. É muito legal. Eu acho também uma coisa que é divertido. É uma terapia, acaba sendo uma terapia para a criançada também, né? Eu adoro. Érica praticou hipismo por muitos anos e hoje sua filha Lorena, de 10 anos, está seguindo seus passos. A Lorena, ela precisa de um tempo, né, para se dedicar nas provas. Aí ela vem, faz as aulinhas para competição e tem todo um aparato, tem todo um preparo também para o dia da competição. Ela veio fazer uma visita e ela chegou em casa dizendo que ela queria cavalo e ela fazia balé. Então, ela que escolheu o hipismo e nós nunca mais saímos daqui de dentro da hípica. Eu adoro os animais e os cavalos. Eu gosto muito de montar neles. E eles me trazem, assim, uma confiança pelos animais, entendeu? Mais 2 etapas ainda serão realizadas até o final do ano para eleger o grande campeão amazonense 2019. A federação ela tem essa peculiaridade, né? Nós elegemos o campeão do ranking, que é aquele atleta que participa das provas o ano inteiro, de todas as etapas divulgadas, né? E nós elegemos também o campeão amazonense, que são provas de 2 dias. A eliminatória é uma oportunidade para descobrir talentos promissores para a modalidade. Nós temos as associadas, que são as entidades, né? Então, hoje em Manaus existem mais de 5 escolas, onde essas escolas recebem essas crianças, esses adultos. Na verdade, o hipismo ele não tem uma faixa etária comum, assim, são para várias idades, ele é para várias idades, né? Então, basta você se inscrever, procurar e as escolas, que elas estão de portas abertas para receber todo mundo. O hipismo, para mim, na minha vida, mudou muita coisa. Até em questão da competição, que a gente aprende a perder, né? E aprende a respeitar os outros adversários. Isso para mim é muito importante. E isso me fez amadurecer bastante com o tempo. O Banho de Cidade, primeira edição, fica por aqui para você. Uma ótima manhã e a gente volta amanhã nesse mesmo horário.